Olá, eu sou o professor Joaquim Bento e vou falar agora sobre a parte 3, tipos de erros numéricos da unidade 1 sobre teoria dos erros. Bom, naturalmente, o conceito de erro mais simples é o chamado erro absoluto, onde o erro é dado pela diferença de um valor conhecido, x, sobre um valor aproximado, x bar. Isso às vezes é usado em módulo, muitas vezes, porque tanto faz o valor ser maior, x barra maior ou menor do que x. Entretanto, muitas vezes não se conhece o valor exato, x. Por isso, ao invés de uma equação, se parte para uma inequação, onde o valor do erro absoluto é a x, que é dado por x menos x barra, é menor do que um epsilon, que é um limitante para esse erro. Por exemplo, sabe-se que o π está entre 3,14 e 3,15. Então, mesmo que eu não saiba o valor exato de π, eu sei que o erro absoluto do valor do π exato menos o π aproximado vai ser menor do que 0,01, que é a diferença entre 3,15 para 3,14. Entretanto, muitas vezes o erro absoluto é insuficiente para descrever a precisão de um cálculo. Por exemplo, suponha que eu tenho um número x com x barra igual a 2112,9 e o erro absoluto do x é menor do que 0,1. E o número y, onde o y barra é 5,3, onde o erro absoluto também é menor do que 0,1. Então, o erro dos dois tem a mesma precisão, menor do que 0,1. Mas 0,1 tem um efeito muito maior em 5,3 do que em 2112,9. Então, o x e o y não são representados com a mesma precisão. Ou seja, o erro absoluto muitas vezes é insuficiente para descrever essa precisão. Portanto, muitas vezes se usa o erro relativo, que é dado pelo erro absoluto EAX sobre x barra, que desenvolvendo vai dar x menos x barra sobre x barra. Então, dando um percentual do valor ao invés de um erro absoluto. Pegando então o exemplo anterior, se você calcular o erro relativo para x barra igual a 2112,9, vai dar 0,1 sobre 2112,9, que dá aproximadamente 4,7 vezes 10 a menos 5. Enquanto que por 5,3 vai dar 0,1 sobre 5,3, que é aproximadamente 0,02, que é maior do que o erro para x, o que representa realmente que 0,1 tem um impacto maior em 5,3. Então, tudo que vai ser feito vai ser em cima da forma do erro absoluto e do erro relativo. Por isso que é importante entender os conceitos do erro, e não simplesmente decorar a forma. Mas para chegar lá, antes de chegar lá, a gente tem que entender um pouco do truncamento e arredondamento. E para isso, a gente tem que voltar à nossa aritmética de ponto flutuante. Então, por exemplo, um número x é dado por f de x vezes 10 elevado a e, que é a parte representável por f de x, mais o g de x vezes 10 elevado a e menos t, que é a parte que está sobrando dos dígitos da mantissa, onde esse f de x está entre 0,1 e 1, e o g de x está entre 0 e 1. Explicando melhor, se você tem na base 10, para 4 dígitos da mantissa, o número 234,57, você vai ter a parte 0,2345 vezes 10 a terceira, que é representada pelos 4 dígitos da mantissa, mais 0,7 vezes 10 a menos 1, que é a parte que está sobrando dos 4 dígitos da mantissa. Então, você tem que o f de x é 0,2345 e o g de x é 0,7. Essa parcela g de x vezes 10 elevado a e menos t não pode ser incorporada totalmente à mantissa de x.
Então, considerando isso, nós vamos primeiro achar o erro para o truncamento, depois o erro para o arredondamento. No caso do truncamento, essa parcela g de x vezes 10 elevado a e menos t vai ser simplesmente desprezada. Então, o nosso x barra vai ser f de x vezes 10 e. E aí, para calcular o erro absoluto, é só aplicar a fórmula x menos x barra. Ora, se o x é dado pelo número completo, com f de x e g de x, e o x barra é dado somente pela parcela f de x, o erro absoluto vai ser dado por g de x de módulo vezes 10 elevado a e menos t. Mas, representar o número por uma equação às vezes é muito ruim. Então, para se livrar do g de x, a gente pode transformar isso numa inequação, dizendo que esse termo é menor do que 10 elevado a e menos t, porque o g de x, o módulo de g de x é menor do que 1. Para calcular o erro relativo do truncamento, também é só aplicar o conceito de erro relativo, a fórmula, que é o erro absoluto de x sobre x barra. Ora, o erro absoluto de x acabamos de calcular, que é g de x vezes 10 elevado a e menos t. E o x barra, também já achamos, que é o f de x vezes 10 elevado a e. De novo, ao invés de trabalhar com essa equação, para se livrar do g de x e do f de x, a gente pode transformar numa inequação, onde o numerador fica só 10 elevado a e menos t, já que o g de x é menor do que 1, e no denominador fica 0,1 vezes 10 elevado a e, porque o f de x é maior do que 0,1. Mas como está no denominador, isso faz com que o número fique maior. Então, fazendo essas contas, nós temos que o erro relativo de x vai ser menor do que 10 elevado a menos t mais 1. Já para calcular o erro do arredondamento, a gente tem que considerar duas situações. O f de x é modificado dependendo da situação para o g de x, que se o g de x for menor do que meio, o x barra é f de x vezes 10 elevado a e, ou seja, fica como se fosse um truncamento. Se o g de x for maior ou igual a meio, o x barra fica f de x vezes 10 elevado a e mais 10 e menos t, porque o g de x vai para 1, que é como se fosse o arredondamento como a gente conhece. Isso é chamado de arredondamento simétrico. Você poderia usar qualquer outro tipo de arredondamento, não precisava ser necessariamente meio, mas é por isso que nós estamos acostumados a usar o meio. Mas é importante saber a teoria, é que você pode usar o seu próprio arredondamento. Ao invés de ser simétrico, você podia usar 0,3, 0,4, enfim. Então, para calcular o erro, você considera as duas situações. Vamos começar quando o g de x é menor do que meio. Bom, se o g de x é menor do que meio, eu vou simplesmente aplicar o conceito de erro absoluto, que vai ser x menos x barra. Ora, cai no mesmo caso do truncamento. Então, vai ficar g de x vezes 10 elevado a e menos t. Com a diferença que aqui, o g de x é menor do que meio e não menor do que 1 como truncamento. Então, o erro absoluto fica menor do que meio vezes 10 elevado a e menos t. No caso do erro relativo, também aplicando os conceitos de erro relativo, vai ficar o erro absoluto sobre x barra. E também, da mesma maneira do truncamento, vai ficar g de x vezes 10 elevado a e menos t no numerador e f de x vezes 10 elevado a e no denominador, que vai ser menor do que meio agora, diferentemente de 1 no truncamento vezes 10 elevado a e menos t, e o mesmo valor embaixo do truncamento, que é 0,1 vezes 10 elevado a menos t, que vai ser igual a meio vezes 10 elevado a menos t mais 1. Note que a única diferença que aconteceu do arredondamento para o truncamento foi essa multiplicação por meio, tanto no erro absoluto como no erro relativo, ao invés de 1 no truncamento. Já se o g de x for maior ou igual a meio, fica um pouquinho mais complicado, mas simplesmente vamos aplicar o conceito de erro. Então, o erro absoluto de x vai ser, de novo, x menos x barra, que vai ser o x, vai ser a parcela considerando o f de x e o g de x. Já o x barra vai ser a parcela de f de x mais o 10 elevado a menos t, quando o g de x é igual a 1. Ora,
Fazendo esses cálculos, você vai chegar na expressão de que o erro vai ser dado pelo módulo de g de x menos 1 vezes 10 elevado a e menos t. De novo, para eu transformar isso numa inequação para trabalhar melhor, isso vai ser menor ou igual a meio vezes 10 elevado a e menos t mais e menos t. Por quê? Porque se o g de x é maior ou igual a meio, g de x menos 1 é menor do que meio. Então fica o erro absoluto de x menor ou igual a meio vezes 10 elevado a e menos t. Já no caso do erro relativo, de novo, vamos só aplicar os conceitos. Vai ficar o erro absoluto de x sobre x barra, e transformando na equação, vai ser menor ou igual a meio vezes 10 elevado a e menos t no numerador, e no denominador vai ficar f de x vezes a e mais 10 elevado a e menos t. E aí, você pode eliminar o 10 elevado a e menos t. Por quê? Porque ele está no denominador. E f de x vezes 10ae mais 10 elevado a e menos t é maior do que f de x vezes 10ae. Então, eu estarei a favor do valor da inequação. Então, fica meio vezes 10 elevado a e menos t sobre f de x vezes 10ae, que vai ficar menor do que meio vezes 10 elevado a e menos t sobre 0,1 vezes 10ae, que vai dar novamente o meio vezes 10 elevado a menos t mais 1. Ou seja, não importa se o g de x é menor do que meio ou maior ou igual a meio. O erro absoluto de x vai ser sempre menor ou igual a meio vezes 10 elevado a menos t, e o erro relativo vai ser menor do que meio vezes 10 elevado a menos t mais 1, o que é muito bom. Note também que esse erro é o mesmo erro do truncamento, a menos essa parcela de meio, que é multiplicada tanto no erro absoluto como no erro relativo. Então, só reforçando a conclusão que nós chegamos, o erro do arredondamento, o erro absoluto de x do arredondamento é menor ou igual a meio vezes 10 elevado a e menos t. E o erro relativo do arredondamento é menor do que meio vezes 10 elevado a menos t mais 1. O que, como falamos, é igual aos erros do truncamento, a menos dessa parcela de meio, que multiplica tanto o erro absoluto como o erro relativo. Isso nos leva a algumas conclusões bem interessantes. A gente é acostumado a usar o arredondamento ou o truncamento, muitas vezes, no chute, sem saber direito o que está fazendo, sem entender o processo. Agora não. Agora com o cálculo numérico, com o estudo do erro, você sabe exatamente o que você está fazendo. Ou seja, o erro absoluto e o erro relativo, ou seja, o erro do arredondamento, é menor do que o erro do truncamento. Porque o erro, tanto o erro absoluto como o erro relativo, é igual ao truncamento multiplicado por meio. Então, se o seu problema é usar o valor do erro, o menor valor do erro, você deveria usar o arredondamento. Por outro lado, usar o truncamento é mais fácil, porque simplesmente você vai desprezar casas. Então, o tempo de execução do arredondamento é maior do que o tempo de execução do truncamento, considerando que você pode ter que fazer isso milhares de vezes ou muitas vezes no seu processo. Então, se o seu problema é o tempo de execução, então você deveria usar o truncamento. Concluindo, como a diferença dos valores não é tão grande assim, dependendo do problema, claro, que é só multiplicado por meio, e o tempo de execução do truncamento pode ser menor, o truncamento é mais utilizado. Mas você sabe como escolher, dependendo do caso. Bom, mas isso é o erro para um número, truncamento e arredondamento. Se eu tiver uma sequência de operações, por exemplo, u igual a x mais y menos z, você tem que saber como é que o erro se propaga ao longo dessas operações, que é o que nós vamos ver mais para frente. Ou seja, o erro é composto pelo erro nas parcelas e também pelo resultado da operação. Portanto, para eu calcular o erro total de uma operação, eu devo levar em consideração o erro em cada uma das parcelas, x, y, z,
e também pelo erro no resultado da operação, ou seja, a soma x mais y, a diferença, entre outros, que é o que nós vamos ver mais para frente. Só para dar um exemplo desse acúmulo de erros, sem entrar ainda no mérito da teoria, vamos supor que você esteja numa adição. A adição requer que você faça o alinhamento dos pontos decimais. Se você tem, por exemplo, o número x 0,937 vezes 10 a 4 e o y 0,1272 vezes 10 a segunda, você não pode simplesmente somar. Você tem que alinhar as bases e as potências para somar. Então, fazendo esse alinhamento, você vai ter que o valor x vai ficar 0,937 vezes 10 a 4, não muda, mas o y já vai ficar 0,001272 vezes 10 a 4. Aí, agora sim, eu posso fazer a minha adição. Fazendo, então, a soma com esse alinhamento de x e de y, você vai ter, então, que a soma de x mais y vai ser 0,938272 vezes 10 a quarta, que é o valor exato dessa adição. Entretanto, se eu tenho t igual a 4, ou seja, eu tenho 4 dígitos na mantissa, eu tenho que truncar ou arredondar. Então, no caso do arredondamento, eu vou ter que o x mais y barra, o valor aproximado da adição vai ser 0,9383 vezes 10 a 4, enquanto no truncamento, o x mais y barra, que é o valor aproximado da soma, vai ser 0,9382 vezes 10 a 4. Note que há uma diferença dos valores. E que se eu usar esses valores para calcular o erro, eu vou ter um impacto desse truncamento ou arredondamento no valor do erro. Dando um exemplo, por exemplo, da multiplicação, a multiplicação ela não requer um alinhamento dos pontos decimais dos dois números. Basta rezar a multiplicação, ou seja, é um processo mais simples. Mas da mesma maneira eu vou ter que fazer o truncamento ou arredondamento, caso eu não tenha dígitos suficientes na mantissa para representar os números. Então, no mesmo exemplo, o x e o y, nesse caso eu não vou precisar mudar o y, trabalhar na potência do y. Eu posso simplesmente fazer a multiplicação de x por y, que então vai dar 0,1191864 vezes 10 a 6. Mas, novamente, como eu tenho t igual a 4, ou seja, eu só tenho 4 dígitos na mantissa, eu tenho que truncar ou arredondar a operação. Então, se eu fizer o arredondamento, o xy barra vai ser 0,1192 vezes 10 a sexta, enquanto se eu truncar, o xy barra vai ser 0,1191 vezes 10 a sexta, dando uma diferença do arredondamento e truncamento e, obviamente, impactando no cálculo do erro. Então, se eu estou fazendo uma operação, eu tenho que levar em consideração o erro das parcelas, mas da operação em si. Então, mesmo que, por exemplo, uma parcela, o número x ou y, seja exato, a operação soma, multiplicação, pode ser que dê um número que não é representável. Então, essa operação OP pode ter um erro que vai ter que ser arredondado ou truncado. Então, esse erro da operação, como a gente já viu, o resultado da operação, ele vai ser menor do que 10 elevado a menos t mais 1, o erro relativo, no truncamento, e no arredondamento vai ser menor do que meio vezes 10 elevado a menos t mais 1. E aqui nós estamos usando o erro relativo porque é mais fácil, mas você poderia fazer a mesma coisa no erro absoluto. Então, na próxima parte, nós vamos usar esse valor da operação para fazer um acúmulo de erro durante a operação.